Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer o resumo do 12º capítulo desta obra tão fantástica que nós estamos fazendo os resumos, estamos lendo juntos, que se chama Nos Domínios da Mediunidade, obra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Esse capítulo tem o tema clarividência e clareaudiência. Então, e você que está lendo, está gostando dos resumos, comenta aí para a gente saber. Esse capítulo, então, ele nos dá notícia de Aulus, então passando para André e para Hilário, que o trabalho mediúnico está finalizando. Então, Clementino, que é o diretor espiritual desse trabalho, ele vai, então, magnetizar os médiuns Eugênia, Celina e Castro. É muito interessante o aspecto que o André nos coloca da visão espiritual, do esforço, da importância do comprometimento do médium com o trabalho, da expectativa que a espiritualidade espera de cada um de nós. E no caso, especialmente desses 3 médiuns, para finalizar, então, os trabalhos. Então, André nos conta que os espíritos sofredores ainda estavam naquele recinto, mas o trabalho já estava finalizando, terminada o que ele nos conta, um trabalho de 2 horas. Então, nós podemos perceber que todos os capítulos anteriores, eles relataram esse trabalho que está agora neste capítulo finalizando. Então, nós tivemos várias situações do sonambulismo torturado, de possessão, do desdobramento em serviço. Cada um desses trabalhos fizeram parte desse trabalho de mediunidade que agora está finalizando. Então, o André nos conta que no momento então que vai finalizando, o dirigente, o Raul Silva, o dirigente encarnado, assessorado por Clementino, pega então a água e põe em cima da mesa para que ela seja fluidificada, como é do conhecimento de todos que participam do trabalho mediúnico ou que participam de trabalhos públicos. Tem a consciência de como é importante, a importância da água fluidificada, ela é magnetizada. Então, é isso que aconteceu nesse trabalho. E aí o Hilário pergunta, mas o que é essa água? É alguma espécie de ritual, alguma coisa? Aí, então, o Aulus explica, né, para o Hilário e para o André que a água era o refazimento de todos aqueles presentes, porque após o trabalho, né, após o serviço da mediunidade, e ficavam ainda resquícios do sofrimento desses espíritos que deram comunicação. Então, a água fluidificada, magnetizada, ela iria equilibrar aí todos os integrantes do grupo. E aí a explicação do Aulus: a água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento e Clementino se abeirou, Clementino, o protetor espiritual do grupo, se abeirou do vaso e de pensamento em prece, aos poucos, foi coroando de luz todo aquele cântaro de água. É interessante que essa água fluidificada, né, é um precioso esforço de medicação, né, explicou o Aulus. Então, é interessante que aí o Clementino se aproximou, então, dos 3 médiuns, da Celina, do Eugênio e de Castro. É interessante que aqui nesse capítulo é explicado como é diferente, primeiro, a impressão dos médiuns. Mesmo que o médium tenha o mesmo tipo de mediunidade, essa aproximação do mentor,
essa influência que ele faz com o médium para se conectar, para trazer imagens e algumas sensações são recebidas de formas diferentes. E explica, então, o Aulus por quê. Se na Terra cada um de nós tem impressões diferentes de uma imagem, de tudo, cada um se mostra diferente em relação a cada situação, inclusive em relação à recuperação física e tudo mais. Então, fica claro como é diferente e explica pra gente, porque muitas vezes num trabalho mediúnico, um médium vê uma imagem, o outro às vezes vê uma imagem parecida, não é exatamente aquela situação ou aquela dificuldade. Às vezes as imagens se complementam, às vezes são um pouco desconexas, mas isso aí explica essa diferença na forma da recepção desses recursos que são envolvidos aos médiuns pela espiritualidade. Então ele faz uma explicação muito interessante e aí ele faz uma explicação da seguinte forma: há diferentes gêneros de mediunidade, contudo importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. Aí essa é uma outra situação também. E por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. Cada pessoa tem a sua maneira particular de entregá-las. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista vai fixá-lo na tela a seu modo. Então, fica aí essa questão que muitas vezes a gente se pergunta quando tem algum acontecimento, uma visão no trabalho mediúnico. Isso nos faz, então, ter a certeza de que realmente as impressões são diferentes. E ainda ele complementa que mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre forças com as quais se combina, se sintoniza, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Aí toda a vivência do médium, toda a forma como o que ele sente, o bem que ele faz ou que ele deixa de fazer, a sua conduta, a sua vivência espírita. Então, isso vai ser fundamental para o médium, para que ele possa captar melhor, sintonizar melhor. E aí ele explica uma questão interessante. A clarividência, a clareaudiência estão localizadas, essa até é uma pergunta do Hilário, elas estão localizadas nos olhos e nos ouvidos da criatura? É bem interessante porque muitas pessoas que estudam a mediunidade, às vezes pensam que os olhos são os olhos nossos, físicos, o nosso ouvido. E aí o Aulus esclarece: os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Então, é a mente. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. Então, é importante que essa conexão é sempre mental. Nos trabalhos mediúnicos, é interessante que isso até para a minha vivência, eu sempre tinha visões e eu dizia dentro da minha mente. Eu não estou vendo como eu vejo uma figura, uma imagem. Então, isso prova, né, esse sentimento de que a gente vê muitas vezes é a mente que está vendo. E aí, então, ele ainda complementa que ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Aí ele continua e ele complementa dessa forma. E aí nós vamos então
para uma situação muito interessante nesse capítulo, que é o momento que o Clementino se aproxima da Celina, da Eugênia e do Castro. E aí mostra as impressões como são diferentes e como é importante a educação do médium, a educação do trabalho, a educação para a continuidade e a finalização desse trabalho, o compromisso com a mediunidade. Então a dona Celina conta o André que ela registrava com precisão e guardava a atitude como atitude de aluno disciplinado. A dona Eugênia assimilava as informações do Clementino em forma de ordem intuitiva e mostrava-se na condição de aprendiz criteriosa. Então já são diferentes aí as impressões. Castro, contudo, Castro, vocês lembram no capítulo do desdobramento em serviço? Ele que teve aquele desdobramento, se encontrou com Oliveira. Então agora, nessa reunião aqui, ele não as recolhera nem de leve. Ele não estava muito interessado nas impressões, nesse envolvimento do Clementino. Então vejam, e aí o André então explica, Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos. Todos esses movimentos, isso que ela estava sentindo, eram impressões do Clementino, que é o protetor desencarnado, o protetor do grupo, estava envolvendo esses médiuns. Então ela anotava a maneira de discípulo diante do professor. A dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade, qual se distinguisse imperfeitamente através de um lençol nebuloso. O Castro, embora o visse, ele via o Clementino com perfeição, parecia completamente alheio ao instrutor, à influência do instrutor. Por quê? Aí é interessante que aí nesse capítulo o André conta que o Castro entendia que o trabalho dele já tinha terminado e o interesse dele era se encontrar com a sua mãezinha desencarnada. Então, ele, na verdade, ele se desligou do protetor porque para ele já tinha terminado o trabalho dele. Então, ele se desconectou e aí realmente ele, com esses propósitos diferentes, ele não conseguiu mais concentrar a atenção na finalização desse trabalho. E foi o que ele fez. A dona Celina, vejam como são diferentes. Ela estava conectada com o mentor e de repente entrou um espírito na sala e chamou a dona Celina pelo nome. Ela, sem se virar, se comunicou com ele por pensamento. Esse homem que entrou na sala era o seu esposo desencarnado. Lembram-se que lá nos primeiros capítulos é colocado que a dona Celina era uma médium mais disciplinada, era viúva fazia muitos anos. Então ele vinha se encontrar com ela e ele tenta falar com ela. Ela não se vira, em pensamento ela fala para ele, mais tarde nos encontraremos e conversamos. Então ela estava totalmente focada naquele trabalho e ela não se deixou distrair, desvencilhar daquela conexão com o protetor, com o Clementino. Então vejam a diferença entre o Castro, entre a dona Celina. E a dona Eugênia também se manteve na medida em que pôde também a conexão com o Clementino. Então, nosso cooperador falou para o assistente: tem alguns trabalhadores menos habituados à disciplina edificante. Julga que já fez o possível em favor dos trabalhos programados para esta noite e põe-se em calço da mãezinha. E ele está se referindo ao Castro. Dona Celina, aí depois de todas essas conexões, o Clementino então envolveu ambas, a Celina e a Eugênia, e ambas elas tiveram uma imagem. A dona Celina de um lugar, de um rio muito bonito, e a dona Eugênia de um lugar, um abrigo de crianças. E aí o Hilário pergunta, mas por que foi tão diferente? Então
o Aulus explica que a conexão delas era direto com o Clementino. E ele se aproveita do trabalho que elas estavam fazendo, trabalho no bem, para envolvê-las com essas imagens, cada uma na interpretação particular que tinha. Então, é interessante que fica a imagem, a mensagem da importância da dedicação, do comprometimento até o final dos trabalhos. Porque a mediunidade é um compromisso com a espiritualidade que espera de cada um de nós essa dedicação. Então fica aí a mensagem, espero que leiam, comentem, curtam o nosso canal. Até a próxima!